Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como prometido, vou dar continuidade lá daquele assunto diagnóstico, só que focando um pouquinho nos sonhos. O que eu tenho percebido, eu conversei com uma amiga recentemente, até se ela assistir ela vai perceber que é sobre a nossa conversa que originou-se esse vídeo, que é engraçado que, na verdade, os problemas financeiros eles são só apenas um espelho de algo muito maior que a gente não dá atenção. Então, geralmente as pessoas não têm problemas financeiros, o que elas têm é problemas de falta de sonhos. Pare e pense um pouquinho. Eu conversei e fiz algumas perguntas para ela. Quando você começou a trabalhar, quando você buscou o seu primeiro recurso financeiro, quando você buscou um trabalho, quais eram os seus sonhos? O que você escolheu? Por que escolheu? Então ela tinha muitos sonhos de aprender, de estudar. E nesse processo ela precisou mudar de cidade, de local. E quando ela estava realizando esse sonho no meio do caminho, outras informações, outras interferências externas fizeram com que ela se desviasse desse caminho e não concluísse. Começou uma outra e não concluiu. Então, o sonho que era dela, ela deixou lá abafadinho, quietinho, escondido. E foi vivendo outros sonhos que não necessariamente era dela, era de outras pessoas, e foi fazendo com que a vida entrasse no automático. Em paralelo a isso, o dinheiro, as escolhas que eram feitas ou como que a gente faz, eram direcionadas sem muito pensar. Acho que essa é a questão. Sem muito o que eu estou fazendo, por que estou fazendo e principalmente não só pensando no hoje. O que vai acontecer desse meu caminhar, dessas minhas escolhas? Quais são esses resultados? Conclusão, só para que vocês possam fazer essa captação. Qualquer falta ou excesso, não sei se dinheiro é em excesso ou se é falta, tá muito ligado, muito relacionado com o que a gente está escolhendo, como a gente está escolhendo e o que a gente até está abrindo mão. E muitas vezes eu me saboto ao gastar com alguns itens para que aqueles meus sonhos que fazem sentido não aconteçam. Parece loucura, parece estranho com que nós mesmos sabotamos os nossos sonhos. E pior que é verdade. Porque parece que é tão impossível aquele sonho, parece que só é nosso e ninguém acredita. E infelizmente a gente tem que ter, às vezes, mais um acreditar de fora do que de nós mesmos para que possamos agir, movimentar. E eu quero trazer para vocês que tem que ser ao contrário. Eu digo hoje que eu faço o que eu faço hoje, que eu posso aqui compartilhar com vocês algumas experiências, tudo que eu já estudei, que eu aprendi, que eu venho trabalhando, seja nessa área da educação financeira, seja na minha outra área, que é da área das ciências contábeis, seja em outras coisas que eu fui fazendo ao longo da vida, veio muito por esse agir, por esse ter um caminho, mesmo que incerto, mesmo duvidoso, mesmo às vezes de fazer e as pessoas não acreditarem ou não apostarem. Então eu fui seguindo aquilo que fazia sentido, mesmo que era impossível. E aí eu olhar para trás, eu vejo que é essa forma, é esse caminho. Só que a gente às vezes precisa de um mentor, a gente precisa às vezes de alguém com mais experiência que a gente, com mais sabedoria. E sabedoria eu digo não de conhecimento, mas de experiência mesmo, de vida. Então, ao longo da minha vida também eu acabei me aproximando muito mais de pessoas com mais idade que eu, porque de alguma forma eu via que aquela pessoa já tinha alguma experiência, já tinha visto e ela poderia sim me orientar. Então, que vocês possam olhar para vocês e definir qual o sonho. O que faz você estar vivo?
O que você faria de graça? O que, se você tivesse todo o dinheiro do mundo, qual a primeira ação? O que você faria que seus olhos estariam brilhando, que você poderia respirar e falar, valeu a pena? Algo que se você deixasse a Terra hoje, você falava, eu não posso sair daqui sem deixar de fazer isso. Entende? Até pensando esse ano que tantas tragédias, tantas coisas aconteceram, a gente que está aqui tem a oportunidade de aproveitar esse tempo, aproveitar essas horas, esse dia de uma melhor maneira. Então acredite, o sonho é possível. A gente tem que acreditar. Mesmo que a gente naquele momento não tenha recursos, não tenha dinheiro, eu vou buscar meios, formas. E não quer dizer que todo o meu sonho eu preciso ter dinheiro num primeiro momento. Que todos eles têm que ser material e que só existe uma troca financeira. Então que vocês possam refletir um pouquinho mais e colocar o sonho como esse agente de verdade, porque aí sim vocês vão sair das dívidas se estiverem endividados, vão buscar um emprego, vão localizar esse emprego se estiverem desempregados, vão realizar sonhos surreais, inimagináveis, mesmo com pouco dinheiro, às vezes até sem gastar nada. Então, que vocês possam fazer esse movimento. O que precisa? O que é esse sonho? Custa alguma coisa? Ou o que você poderia fazer? Qual que é esse plano? O que você tem hoje? O que você sabe fazer que você pode contribuir? Quais são os seus conhecimentos, a sua expertise que você não está utilizando? Compartilhe, tá bom? Mais uma reflexão e a gente vai se aprofundando. Tchau, tchau!